Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do curso de Perícia em Patologias Construtivas, seguindo aqui o nosso combo 4, a nossa segunda perícia que nós vamos analisar, que é a anunciação de obra nova, direito de vizinhança. Muitíssimo comum para cair na sua mão, sendo arquiteto ou engenheiro. Esse aí é um processo cuja lide trata de uma briga entre, normalmente, vizinhos, onde um faz uma obra e acaba danificando a casa confrontante. E com isso, abre-se um processo judicial e nesse processo judicial o magistrado, com toda certeza, vai nomear um perito, arquiteto ou engenheiro civil para que se possa verificar se houve realmente o nexo causal. Isso é, se realmente a obra daquela pessoa provocou dano na casa vizinha. Esse processo se chama anunciação de obra nova, direito de vizinhança. Bom, e nele vocês mais uma vez vão precisar ter conhecimento de patologias construtivas. Ah, não, Sheila, então eu não vou nem pegar esse tipo de processo, só vou pegar processo onde tem avaliação de imóveis. Não adianta. Se vocês forem querer trabalhar somente em processo de avaliação de imóveis, pegar somente perícia de avaliação de imóveis, achando que não precisam saber patologias construtivas, estão errados, porque no processo de perícia de avaliação de imóveis, vocês vão precisar ter noção de patologias construtivas, porque na hora de avaliar o valor daquele imóvel, se ele apresentar qualquer tipo de anomalia, vocês vão ter que colocar isso no laudo e vão ter que calcular isso aí no coeficiente de depreciação. Portanto, patologias construtivas, como eu sempre digo, está presente o tempo todo na vida do arquiteto e do engenheiro. Mas eu nunca precisei saber patologias construtivas, porque eu só trabalho com decoração de interiores. Não interessa. Se você trabalha com decoração de interiores e nunca prestou atenção antes de começar a maquiagem, antes de começar uma reforma, se você não prestou atenção, se aquele imóvel apresenta algum tipo de patologia, algum tipo de vício construtivo, ignorou e fez a reforma, e essa construção futuramente colapsar, você será responsável eticamente, moralmente e criminalmente, porque você é um profissional com atribuição legal fazer intervenções em problemas estruturais. Você passou por ali, viu e ignorou aquele problema, pintou, reformou e não deu a mínima para um problema seríssimo que estava ali naquela construção. Portanto, se você se formou em arquitetura ou engenharia e está querendo fugir do problema das patologias construtivas, preste bem atenção, respire e entenda de uma vez por todas que é a mesma coisa que o médico querer fugir de cirurgias, mesmo que ele não tenha se especializado, não seja um cirurgião. Se for necessário, ele vai ter que fazer uma cirurgia para salvar uma vida de uma pessoa. Portanto, arquiteto e engenheiro não tem como fugir das patologias construtivas. Então, por favor, parem de ter medo desse assunto e procurem aprender no lugar de temer, ok? Então, vocês precisam saber que ter um diploma, pessoal, não é definitivamente o suficiente. Fazer um Enem, fazer um vestibular hoje em dia não tem mais o mesmo peso que tinha antigamente. Hoje em dia, se você faz um Enem, se você faz um vestibular, se você faz uma faculdade de arquitetura, de engenharia, seja ela qual for, mas se você não tiver esperteza, estratégia, você não vai chegar a lugar algum. Portanto, se você quer realmente construir uma carreira de sucesso, coloque o pezinho no chão, comece a traçar as suas metas, o seu objetivo, se organize e se oriente para chegar onde você quer. Os 3 pilares que eu ensino lá naquela playlist de construção da carreira de sucesso. Quem não assistiu ainda, eu vou colocar no card aqui para voltar lá e assistir. Vocês precisam ter uma trajetória.
Vocês precisam ter um rumo, exatamente como numa viagem. Quando você vai viajar, você abre o GPS, a primeira pergunta que ele te faz, qual é? Para onde? Se você não sabe para onde, o GPS não vai poder fazer mais nada para você a partir de ali, vai ficar parado lá, olhando para você. A mesma coisa é a nossa vida. Ela te pergunta para onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, você não consegue andar, você não consegue percorrer o quê? Uma trajetória. Portanto, se você quer ser perito, colocou isso como meta, você precisa fazer as coisas da forma correta, sem se iludir, sem querer fugir da realidade, encarando aquilo que é necessário para que você realmente consiga fazer e trabalhar como perito. E para isso, na minha loja virtual tem inúmeros materiais didáticos para apoiar vocês em toda essa trajetória, assim como tem cursos preparatórios para vocês poderem trabalhar realmente da forma certa, errando menos e perdendo muito menos tempo com esses erros, ok? Então aqui no meu canal tem um curso gratuito de perícia técnica judicial, vai ficar aqui no card também para vocês poderem ir lá e começar o curso. Tem material didático, muitos, para cada tipo de perícia e cada tipo de situação. Esse curso aqui, gratuito, de perícia em patologias construtivas, está seguindo o Combo 4. Se você já comprou, muito legal, porque você vai poder seguir esse curso e essas 5 aulas aqui com o modelo de laudo na mão do Combo 4, e que vai ficar bem mais fácil e elucidativo para você nesse curso aqui. E se você quiser se especializar mais ainda, faça o curso de perícia 2022, vai ficar o link aqui também na descrição do vídeo. Esse curso você vai ter um módulo jurídico, um módulo tecnológico, são 14 aulas de módulo jurídico, mais 5 de módulo tecnológico, onde vocês aprendem todo o passo a passo da profissão de perícia, com todo o material didático para cada situação, marcação de perícia, petição de honorários, para vocês baixarem, e no módulo tecnológico, avaliações de patologias construtivas comuns em processos para arquitetos e engenheiros, inclusive o de avaliação de imóveis, cada um com o modelo de laudo lá para vocês baixarem. É só clicar no link aqui embaixo e já começar o ano fazendo um curso que vai realmente direcionar vocês da forma correta da profissão de perícia. E nesse curso é o único que tem conteúdo exclusivo e direcionado para nós arquitetos e engenheiros, porque muitos cursos aí de perícia, a maioria, são direcionados para todas as áreas. Esse curso de Perícia Técnica Judicial 2022, ele é realmente direcionado, o conteúdo específico para arquitetos e engenheiros, ok? Então é isso aí. Se você quiser se aprofundar, se você quiser fazer um excelente curso que é único, não existe nenhum igual a esse, é só clicar no link aqui embaixo, ok? E vamos lá para a nossa segunda aula do nosso curso de perícia em patologias construtivas, seguindo o nosso combo 4. Hoje nós vamos trabalhar com a perícia de enunciação de obra nova, direito de vizinhança. Então vamos lá, meus alunos, para a nossa aula de enunciação de obra nova, direito de vizinhança, aqui para os nossos slides. Agora vamos lá, que eu quero ver aí engenheiro civil e arquiteto ficando expert nesses assuntos relacionados à perícia na nossa área. Eu quero ver todo mundo aí saindo dos meus cursos preparadíssimos para pegar as perícias que são comuns à nossa área de engenharia civil e arquitetura. Então eu não quero mais ninguém com dúvida, vai todo mundo sair daqui expert e perito no sentido literal da palavra em todos os assuntos relacionados às perícias que a gente atua, ok? Então vamos lá. Então, essa é uma situação bastante recorrente em processos onde a perícia precisa de arquiteto ou engenheiro civil. Conforme eu falei aqui antes de começar a exposição dos slides, essa, depois da avaliação de imóveis, é a campeã para cair na mão de engenheiro civil e arquiteto, porque é muito comum esse tipo de situação de obra de vizinho danificando a casa do seu confrontante.
é o tempo todo isso, em edifícios, em casas, enfim, pela execução errada da obra, pela falta de critério, pela falta do WAVE, que é um estudo de impacto de vizinhança, que ninguém lembra de fazer antes de começar uma obra. Vocês aprendam isso, vocês, meus alunos que fazem os meus cursos, nunca comecem uma obra de reforma ou de construção sem ver se você tem vizinhos confrontantes, limítrofes, que estão principalmente encostados ali no seu terreno, que vão ficar perto demais de equipamentos de alto impacto, como é o caso do martelete, como é o caso da batistaca e do compactador solo, diversos tipos de compactadores que nós temos, uns mais fortes do que outros, cada um causando um tipo de impacto com uma dimensão diferente, com uma intensidade diferente, e todos eles podem provocar sérios danos a construções confrontantes, entendeu, pessoal? Então, muita atenção nisso aí, façam estudos de impacto de vizinhança antes de começar a obra, fotografem todas as casas que estão ali no seu entorno. Se alguém, quando você acabar a obra, disser que você danificou, e por acaso isso não tiver ocorrido, você vai ter lá a foto provando que aquela construção, que aquela casa, que aquela edificação já tinha fissuras, trincas antes da sua obra começar. E se você tem a foto lá, as casas estavam perfeitas e realmente apareceram trincas após a sua obra, com certeza foi o impacto dessas ferramentas que causou isso, e aí não tem jeito, né, pessoal? Tem que reparar. Então, muito importante, estudo de impacto de vizinhança, EIV. Essa é uma ação que tinha previsão do artigo 934 ao 940 do revogado Código de Processo Civil de 1973. O CPC 2015 extinguiu a parte de que tratava do procedimento especial da ação de enunciação de obra nova, passando então a se submeter ao procedimento comum. Tá? Isso são detalhes jurídicos para vocês ficarem tendo conhecimento. Esta ação visa a proteção dos direitos materiais previstos nos artigos 1301, 1302, 1311 e 1312, todos do Código Civil de 2002, que são os direitos de vizinhança e os direitos de construção. Então, pessoal, isso aí, essa ação, ela visa que a pessoa que foi o autor, que está sendo o autor do processo e que foi vítima da obra, seja reparado, né? Tanto materialmente, quer dizer, são dois danos, é o dano material e o dano moral que o juiz vai colocar na sentença. O material é para ele poder fazer os reparos causados pela obra, os reparos dos danos causados pela obra, e a outra são os danos morais, né? Porque uma obra dessa que ficou aí do lado, causando um barulho intenso, acima, inclusive, muitas vezes, do permitido pela norma técnica, pela legislação, que é de 70 decibéis, aquele barulho ensurdecedor, que a casa da pessoa muitas vezes vira uma caixa acústica, o aborrecimento, a poeira, a falta de respeito, o outro fez a obra e não deu a mínima para a sua casa, não se preocupou com você, com a sua sanidade, com a sua parte psicológica, enfim, a gente pode avaliar isso sob uma forma assim gigantesca de situações que uma obra dessa causa a um vizinho. Problemas terríveis que acaba até afetando psicologicamente a pessoa que foi vítima disso aí. Então, essa ação visa exatamente isso, reparar tanto os danos materiais, né, que a obra, de fato, danificou a estrutura, a fundação, a alvenaria da vizinha, da sua construção vizinha, e os danos morais que causou na pessoa. Então, a lei prevê esses dois reparos aí na sentença do juiz. Tem por objeto a proteção da propriedade. Visa embargar obra que esteja causando algum tipo de prejuízo a vizinho, condomínio
ou ao próprio proprietário. Então, essa questão do embargar aí é uma questão assim um pouco complicada, porque é muito difícil de você conseguir embargar uma obra no tempo que você deveria conseguir, né? Porque para embargar uma obra que está causando um problema, que está sendo feita de forma errada e que está causando até risco de vida, muitas vezes, o Poder Judiciário deveria ser bem rápido, né? Para você conseguir um embargo dessa obra, mas isso dificilmente se consegue. Então acaba realmente entrando num processo judicial que demora, muitas vezes pode levar 5 anos ou mais, e realmente vai na sentença que o juiz vai determinar ali o reparo, os danos materiais e os danos morais. Mas, de fato, o embargo, propriamente dito, é muito difícil de você conseguir, porque teria que ser uma coisa assim muito rápida, e dificilmente se consegue esse tipo de embargo, tá? Pode até conseguir pegar uma situação aí e dê um pouco de sorte de embargar a obra antes, né, que aconteça o dano, mas dificilmente isso vai ocorrer, tá, pessoal? Então isso realmente vira processo no Poder Judiciário e vai cair na mão de vocês, arquitetos e engenheiros civis. Quem pode fazer a propositura da ação? É o proprietário, é o vizinho, o município e etc. Então vamos para a primeira análise, que é isso que importa aqui para a nossa aula agora, que são a parte técnica desse laudo que vocês vão formular. Primeira análise. Se a patologia aparece somente no cômodo que faz divisa com o imóvel que sofreu a reforma, a segunda análise, o uso do equipamento na obra de grande vibração, e a terceira análise que vocês devem fazer é se houve algum tipo de obra anterior na residência da autora do processo, ou do autor do processo. O que acontece aí? Primeira coisa que vocês precisam ver ao fazer uma perícia dessa é se essa patologia na construção ali, quando vocês forem ali na construção do autor desse processo, que está dizendo que teve a sua construção prejudicada pela obra, vocês precisam avaliar se isso realmente aconteceu no cômodo que faz divisa com a obra. Por quê? Muitas vezes as pessoas estão dando uma desperta, aproveitando que o outro está fazendo obra ali do lado e vai querer conseguir um dinheiro extra, dizendo que danificou, e muitas vezes isso não ocorreu. Então como é que vocês fazem para saber se ele está falando a verdade ou não? É a primeira coisa, ver se os danos, se as trincas, as fissuras, elas aparecem somente ali naquele cômodo que faz divisa com a obra. Se ela aparecer na casa toda, e realmente a obra ela foi tão intensa que poderia ter afetado a casa toda, pode sim ser verdade. Agora, se for uma obra onde só uma parte da construção encosta no imóvel que estava em obra, verifiquem se essa parte está com fissuras. E vá no restante da casa que não faz divisa, que não encosta no imóvel que estava com a obra, e veja se possui trinca. Porque o que acontece? Se a parte que encosta no imóvel que estava em obra está com fissuras, com trincas, mas a parte que não encosta nesse imóvel que estava em obra também tem trincas, é sinal que esse imóvel já tinha problema anterior, porque apareceu trinca, tem trinca também na parte que nem encosta no imóvel que estava em obra, já é um pouco mais difícil de acontecer. Agora, se esse imóvel realmente está aparecendo somente com as patologias naquele cômodo que faz divisa com a obra, é sim bem provável que seja verdade. Então é a primeira análise, vocês vão começar por aí. É ver se esse imóvel ele tinha toda a sua extensão ali encostada aonde estava sendo feita a obra, ou se ele tinha uma parte somente encostada, e aí vocês fazem essa verificação, tá? A segunda análise é se foi usado equipamento de grande impacto vibratório, como é o caso desses 3 que eu acabei de falar para vocês agora anteriormente, que é o martelete, que é o batistaca e que é o compactador, tá? Que muitas vezes é utilizado compactador sapo, rolo compressor e outros tipos. Se houve algum tipo de obra anterior na residência da autora do processo, sim, vocês vão perguntar
através de conversa com o autor do processo, que é o proprietário desse imóvel, se ele fez por acaso alguma obra anterior ali. Por quê? Porque ele pode ter feito uma obra anterior à obra do vizinho, que ele está dizendo que prejudicou o imóvel dele, e no caso, muitas vezes não foi a obra do vizinho que prejudicou, foi a obra de reforma que ele fez ali, que pode ter já prejudicado a casa dele, e ele já tinha aquelas trincas ali, e ele está jogando a culpa agora em cima do seu lá confrontante. Entenderam? Então a primeira análise é essa, se toda a extensão do imóvel estava encostada na obra, ou se só uma parte dela encostava na obra, e aí vocês verificam se existe trinca somente no cômodo que encostava. A segunda análise é quanto ao equipamento, porque se realmente usou martelete muito próximo à fundação e a estrutura da casa, se usou bate-estaca, nossa bate-estaca então faz um estrago horroroso, e o compactador do solo também faz um estrago muito grande. Ele também tem uma capacidade de vibração enorme, então realmente já tem também uma grande probabilidade de realmente ter afetado a construção. E se houve já, tem algum histórico de obra recente nessa casa, que é a casa do autor do processo que foi danificada. Deu para entender? A quarta análise é que se ocorreu o WAVE, o estudo de impacto de vizinhança. Documentos como alvará da obra e plantas de arquitetura, estrutura e instalações. Então é isso aí, vocês verem se a pessoa lá, o construtor, o empreiteiro que fez a obra, que danificou a casa do autor, se por acaso ele teve a brilhante ideia de fazer o estudo de impacto de vizinhança, e tem fotografia dessa casa aí do autor do processo antes da obra começar. Se ele tiver, ótimo, ele vai poder provar se tinha ali na foto aparecendo alguma trinca no imóvel ou não. Se não tinha, realmente foi a obra dele que causou. Se tinha, ele está blefando e não teve a sua casa prejudicada pela obra. Então, o estudo de impacto de vizinhança é para ajudar todo mundo, mas infelizmente ninguém lembra que isso existe. E a quinta e última análise vocês precisam, é muito bom que vocês façam uma planilha orçamentária mostrando os custos com os reparos necessários provocados pelos danos da obra e uma planta baixa ilustrando o local da patologia. Então é isso, anunciação de obra nova, direito de vizinhança, a nossa aula, então termina por aqui, ok? Até o próximo encontro. Bye, bye.